A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Senhoras e senhores, boa noite. Em continuidade aos trabalhos do primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia, damos início à quarta Conferência Magna com o tema Como lidar com as fake news. Convidamos para presidir a mesa desta conferência o presidente nacional da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz, mestre em Direito e Sociologia. Dr. Felipe Santa Cruz foi conselheiro seccional, diretor do Departamento de Subseções, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, conselheiro federal e presidente da seccional da OAB do Rio de Janeiro por 2 mandatos, triênios 2013 a 15 e 2016 a 2018. Como palestrante, convidamos o youtuber Felipe Neto, empresário, ator, comediante e escritor, conhecido por ter um dos maiores canais brasileiros do YouTube, com mais de 39 milhões de inscritos e mais de 10 bilhões de visualizações acumuladas. Sócio da Play 9, produção e curadoria de conteúdo digital. Com a palavra, presidente nacional da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz. Boa noite. Desculpem um pequeno atraso, mas o Felipe estava aqui se desdobrando, aceitou o nosso convite. Eu quero agradecer ao Felipe Neto por aceitar o nosso convite. Ele que é um grande produtor de conteúdo no país e que hoje está aqui para falar de alguns temas. Eu quero fazer uma coisa de uma forma muito informal, falar de juventude, falar de fake news, falar da agressividade nas redes, das redes, e o Felipe é um grande especialista disso, desse tema todo. O Congresso da Ordem, com mais de 110 mil inscritos, eu quero aqui parabenizar, esse é um modelo que veio para ficar, a Conferência Nacional, que será realizada em novembro, será feita assim, em abril, do ano que vem, com a parte dela presencial, se lá já tivermos a vacina, a cura da pandemia, mas fortemente digital, né? As palestras e meio digital. Esse modelo veio para ficar e o modelo é extremamente mais barato e que permite a participação de um número muito maior de colegas nossos. Hoje tivemos um dia de grande pluralidade. Esse congresso foi marcado por essa pluralidade, ministros do Supremo, juristas, advogados, jornalistas, representantes da sociedade. Só hoje tivemos Leandro Carnal, Augusto Aras, o nosso Procurador-Geral da República, tivemos o ministro Fachin fazendo uma palestra e fechamos hoje ouvindo a juventude, ouvindo o Felipe Neto. Felipe, antes de mais nada, eu não me sentiria à vontade se eu não começasse a minha pergunta me solidarizando com você. Eu estou impressionado, né,
com o nível de violência que determinados setores emprestam numa cruzada contra o teu trabalho, né? Que, na verdade, é uma cruzada contra toda e qualquer crítica e todo e qualquer inimigo em potencial, ainda mais nesse ramo, nessa área que eles se acham senhores todos poderosos, que é a parte de redes sociais e essa parte tecnológica. E eu estou impressionado. Assim, colegas meus que eu reputo inteligentes, informados, repetindo notícias mentirosas, fake news horrorosas em relação à pedofilia. Eu, por exemplo, fui objeto de fake news, mais de 60 processos, mais de 60 blogs, mas nada comparável ao que você vive. Então, minha solidariedade, queria que você começasse por aí, falasse um pouco da tolerância, como é, né, ser esse produtor de conteúdo que gera tamanha repercussão. Você falou no New York Times um dia desse, quer dizer, de todos que poderiam ser ouvidos no Brasil, o principal jornal do mundo te ouviu. E eu queria que você falasse um pouco disso, sobre fake news, essa tua história, sobre essa violência que você é objeto e também, claro, o que é majoritário, aqueles que são seus admiradores. Muito obrigado, Felipe, bem-vindo. Obrigado, Felipe, meu xará, e muito obrigado a todos que participaram, né, que me convidaram e que estão fazendo esse evento fantástico. É muito bom a gente ver esse tipo de debate, porque traz exatamente aquilo que a gente está buscando tanto, né? A internet, ela não pode ser pautada apenas pelo ódio, pela violência, pelos discursos inflamados. Ela também precisa começar a dar voz aos diálogos, à conversa, ao tom mais manso na hora de se comunicar alguma coisa. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade. Quero pedir para quem está assistindo, se você concorda ou discorda, se você gosta ou odeia, ou se é indiferente, que você tente limpar um pouco a percepção que você possa ter de mim, sido causada por eventos externos, por fatores externos, e que você tenha a oportunidade de ouvir e compreender um pouco do que eu vou tentar mostrar aqui para vocês hoje. Me coloco numa posição, humildemente aqui, me coloco numa posição de um cidadão brasileiro que hoje é alvo de um ataque orquestrado, de ódio, de violência e de assassinato de reputação, que não é feito de maneira de maneira orgânica, ele é feito de uma maneira completamente programada, completamente pensada por pessoas que hoje usam a internet para realmente consolidar as suas noções de moralidade, do que eles consideram ético ou não, e tentam implementar isso através da violência em outras pessoas. Eu quero pedir para que você ouça sem pré-julgamentos. Realmente, eu tenho sido alvo de ataques como eu não imaginei que seria. Eu nunca imaginei que passaria pelo que eu estou passando nessas últimas 2 semanas, principalmente nessa semana em específico. Eu sempre fui alvo, né, desses grupos de ódio, e eu não quero fulanizar aqui, eu não quero dizer grupos bolsonaristas, porque eu acredito que isso exatamente fulaniza o debate, se torna muito mais pessoal, quando na verdade a gente está falando de uma articulação inteira voltada para a destruição de reputações. Então, não tirando o presidente que vai se resolver o problema, não é transformando isso em pautas apenas pessoalizadas, isso não é uma palavra, mas enfim, que a gente vai conseguir resolver a equação. E esses grupos de ódio já me tratavam como um inimigo, coisa que eu considero completamente lastimável, né? Esse tratamento como inimigo constante, já há bastante tempo. Até antes das eleições de 2018, quando eu já vociferava contra esse comportamento odioso por parte do que viria a ser o candidato a presidente da República. E desde o vídeo do New York Times, a coisa tomou outra proporção. Realmente, esses ataques de ódio passaram para um tamanho e uma violência que eu não achava que seria possível. E depois, quando surgiu a notícia da minha live com o ministro Barroso do STF, que acabou de acontecer agora, né, logo antes dessa live aqui, as coisas se tornaram repugnantes num grau que aí eu realmente nem nos piores pesadelos imaginava que aconteceria. E eu queria muito, eu sei que aqui eu estou sendo assistido por advogados, estou sendo assistido por pessoas que estão dentro desse meio né, do judiciário como um todo,
eu queria poder me direcionar para essas pessoas e falar como cidadão, como vítima, como alvo e também como alguém que tem experiência dentro da área da comunicação, para poder dizer, do ponto de vista da comunicação, o que acontece e quais são as nossas esperanças como cidadão que é vítima do que o judiciário pode fazer para contribuir dentro desse ambiente. Então, assim, nada disso acontece por acaso, tá? Não é que um dia o Brasil acorda e as pessoas decidem, vamos associar o Felipe Neto à pedofilia? Isso não acontece por acaso, isso não é um fenômeno espontâneo. Não é como se todo mundo tivesse começado a compartilhar organicamente vídeos manipulados e prints falsos, a meu respeito, me associando com pedofilia. Isso não é orgânico, isso não é algo natural que acontece. Isso é orquestrado, isso é pensado. Então, é necessário que a gente debata o que é possível fazer e onde está a raiz desses problemas, onde eles estão, como eles operam. Eu acho que é fundamental que o ambiente jurídico como um todo compreenda esse mundo da comunicação, da destruição, para que quando surjam os processos, possam tomar decisões baseadas num entendimento mais profundo do que está acontecendo. E eu queria poder passar para vocês um pouquinho desse conhecimento, humildemente aqui, não estou querendo ser professor de ninguém, mas como experiente de comunicação, passar um pouquinho para vocês da realidade do que acontece. Então eu enumerei algumas coisas aqui que são importantes de serem ditas. É muito importante que haja compreensão de que hoje essas pessoas operam através de comunicadores de mensageria privada. Isso não é novidade para ninguém, acredito eu. WhatsApp, Telegram, principalmente. Existe um esquema montado, um sistema montado para se fazer essa destruição de reputações. E é importante que se compreenda como isso acontece até para o julgamento do que vai acontecer em relação a isso, né? Porque eu tenho algumas coisas a mostrar para vocês. Eu queria até saber, eu posso compartilhar minha tela? É possível compartilhar minha tela para mostrar arquivos aqui que eu separei? Maravilha. Deixa eu mover para cá. Vou mostrar já já. Dentro desse mundo do WhatsApp e do Telegram, esses grupos radicais violentos, eles encontraram uma fórmula de não precisar de robô, de não precisar ter que apelar para compra de impulsionamento, e que eles podem usar pessoas reais que, infelizmente, são cooptados por esse ódio como arma. E é exatamente dessa forma que eles operam. O sistema do WhatsApp e do Telegram funciona de uma maneira piramidal, tá? Funciona exatamente como uma pirâmide. Só que é óbvio, não é uma só pirâmide, são milhares. Mas para vocês compreenderem como basicamente, existe um núcleo duro de formação de fake news que está no topo da pirâmide. Que ali você vai ter as pessoas que são pensantes em relação a essa arquitetura. Então, qual vai ser a notícia que nós vamos plantar? De que forma nós vamos agredir a reputação dessa pessoa? Qual vai ser a nossa narrativa para convencer o povo? Normalmente, eles usam notícias falsas ou exageradas, ou eles pegam coisas antigas da vida da pessoa, descontextualizam e montam vídeos para destruir a reputação daquela pessoa. E no meu caso, que é o mais sórdido dos casos, que acontece no mundo inteiro, é sempre repetido essa mesma fórmula, eles associam a pedofilia. Porque é uma ferramenta que funciona muito bem. Porque não há nada mais repugnante para a humanidade do que a pedofilia, o crime de pedofilia. Não há nada mais repugnante. Envolve criança, envolve a questão sexual e envolve a questão da violência, né? Então, junta fatores que para nós é extremamente repugnante. E não é coincidência que eles sempre tentem associar as pessoas que eles discordam à pedofilia. Na eleição de 2018, associaram o Haddad à pedofilia. Muitas pessoas votaram achando, de fato, que o Haddad tinha um projeto para a legalização da pedofilia em São Paulo e no Brasil inteiro. Isso foi comprovado através de um instituto. Eu queria até ter o link aqui, porque eu odeio falar esse lance do foi comprovado, mas quem quiser pesquisar, é só pesquisar quantas pessoas acreditavam que o Haddad queria legalizar a pedofilia em 2018. É um percentual monstruoso de pessoas, de eleitores em 2018 que votaram com essa ideia na cabeça. E nesse momento eles tentam exatamente a mesma coisa comigo. Fizeram com a família Clinton nos Estados Unidos, Pizzagate, toda uma conspiração, uma teoria da conspiração de pedofilia,
que vai ser revelada para o mundo, onde vão ser expostos os nomes da pedofilia, etc., eles sempre usam o mesmo argumento. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar muito claro que de pedófilo não tenho absolutamente nada, e é uma pena que eu tenha que falar isso em alto e bom som, e qualquer pessoa que esteja fazendo essa associação está sendo procurada e processada para que possa, enfim, responder judicialmente por aquilo que faz. Mas é importante que as pessoas entendam o sistema piramidal. Uma vez que é criada a teoria de que maneira nós vamos atacar, vamos me utilizar como exemplo, vamos associar o Felipe Neto à pedofilia, isso desce para os grupos de segundo e terceiro escalão no WhatsApp. Então você tem os grupos mentores, desce para os grupos que coordenam ações. Esses grupos que coordenam ações têm a função de cooptar o máximo de pessoas possível e espalhar tudo aquilo que eles criaram. É daí que surgem os prints fakes, como no meu caso surgiram 2 prints fakes, que talvez você tenha visto, um supostamente dizendo que eu afirmei, que eu tuitei, né? É horrível a frase, é horrível, mas eu sinto muito, eu preciso dizer para que eu possa dizer que é mentira. Criança como doce ou como escondido, realmente uma nojeira e que eu nunca tuitei. E foi descoberto que eles já utilizaram isso contra o Papa Francisco também, tá? O mesmo tweet. E o outro, que seria a culpa da pedofilia, é dessas crianças gostosas, que eu teria escrito isso na internet, outra mentira fabricada intencionalmente para arruinar minha reputação. Quando eles criam tudo isso, eles espalham para os grupos de baixo, que espalham para os grupos de baixo até chegar na base da pirâmide. Na base da pirâmide, você tem grupos de WhatsApp com 200 integrantes, 150 integrantes, que são abertos, com a intenção mesmo de atingir o máximo possível de pessoas. Então, constantemente, eles espalham o link. Clique aqui para fazer parte do grupo. E aí tem vários nomes, né? Bolsomito 2022, Fora Dória, um monte de nomes diferentes para os grupos da base piramidal, onde chegam já as notícias para serem espalhadas. Então, começa no topo da pirâmide, vai descendo e escalando até a capilarização no final dos grupos de WhatsApp aqui no fim. Dentro desses grupos, a gente tem um sistema de inteligência que está trabalhando no monitoramento dessas mensagens para capturar o que está pautando, né, os soldados dessa articulação do ódio e quais são as mensagens que eles estão encaminhando. Então eu vou mostrar para vocês exatamente em números como isso tudo acontece. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, que eu acho que é importante para vocês entenderem. Estou compartilhando aqui. Sim, a minha desktop é do Brooklyn Nine-Nine. É uma série que eu adoro. Você está vendo aí, Felipe? Estou vendo, sim. Maravilha. Eu amo Brooklyn Nine-Nine, tá, gente? Eu vou abrir aqui o documento do Word que mostra o estudo feito pelo nosso setor de inteligência que capturou essas mensagens, tá? Então, você tem aqui análise quantitativa, foco Felipe Neto, início da análise 22 de novembro de 2019 até julho. Então, isso aqui é um gráfico que mostra quantas vezes o meu nome apareceu dentro desses grupos bolsonaristas, embora eu odeie esse termo, mas os grupos de articulação do ódio de WhatsApp. Você vê que em novembro, aqui, ó, em novembro e dezembro, que foi no finalzinho de novembro, né, que começou, você tem uma presença pequena do meu nome, embora aparecendo, né? Início do ano, quando eu começo já a twittar mais, até porque aqui eu estava de férias, você tem uma presença maior de mensagens, cresce aqui, ó, tem um volume maior, e aqui vocês podem ver o que aconteceu nos últimos tempos, até culminar em julho. Isso aqui é o resultado do vídeo do New York Times e do anúncio da live com o Barroso. Tá dando para ver legal? Tá dando para ver bem? Quer que eu amplie de alguma maneira? Se puder ampliar um pouquinho. Tá. Então, olha só. Foram 2.651 mensagens capturadas em 690 grupos, enviadas por 1.494 usuários. Cada mensagem dessa tem um potencial monstruoso de destruição. Uma mensagem tem um potencial monstruoso. Imagine 2.651 mensagens. E aqui vocês podem ver quantas vezes o meu nome foi citado em julho, quando vem o vídeo do New York Times. Lembrando, isso é quantas vezes o meu nome foi citado
em grupos de WhatsApp pró-governo e reacionários e que usam a articulação do ódio para destruição de reputação. Então, você vê aqui, é possível ver a concentração de menções ao termo Felipe Neto em julho de 2020. Essa aqui é a nuvem de palavras que diz quais são os termos que são mencionados junto com o meu nome. Ou seja, nas mensagens enviadas pelo WhatsApp, eles usam Felipe Neto junto com o quê? E as mais frequentes palavras utilizadas são crianças, esquerdista, Brasil, presidente e Globo. Não sei por qual razão acham que eu tenho alguma coisa a ver com o Globo, mas usam muito a Globo também quando falam de mim. E aí você tem aqui toda esse cloud, essa nuvem de palavras para me atacar. Descendo mais um pouco, essa é a imagem mais compartilhada em 2020 nos grupos bolsonaristas no que diz respeito a mim. Ela tem criação. Vocês podem ver aqui que foi criada pelo gabinete da Bia Kicis. O que você espera desse debate? Barroso, debate político e juventude com Felipe Neto. Qual é a ideia disso aqui? É você descredibilizar, você influenciar negativamente, você despertar a raiva, despertar o ódio e fazer as pessoas quererem imediatamente desvalorizar o que foi debatido, né? Quem assistiu a live hoje viu que foi uma live muito produtiva, uma live muito boa, muito positiva para as pessoas que assistiram. Então tá aqui, ó, a legenda: boicote a extensão do STF, esse lixo Felipe Neto, Barroso lixo. Essa era a legenda que era distribuída junto com essa imagem. Texto mais compartilhado: famílias contra Felipe Neto, hashtag. Descendo aqui, a hashtag mães contra Felipe Neto, você tem a nuvem de termos mais utilizados: demônio, verme, aliciador, menores, lixo. Foram as palavras mais utilizadas com essa hashtag nos grupos de WhatsApp para fazer todo mundo postar no Twitter. E aqui vocês têm o aumento do termo pedófilo, e aqui eu não estou nem falando de mim. É o termo pedófilo, quanto cresceu em julho de 2020. Você vê que eles usavam pouco aqui, pouco, e de repente, em julho, os grupos de WhatsApp bolsonaristas e odiosos começam a usar o termo pedófilo consistentemente e bastante. Junto com pedófilo, os termos que mais aparecem: Felipe. Está aqui, junto com o termo pedófilo, Felipe. Você tem pedofilia, você tem centro, você tem Brasil, você tem contra, né, palavras genéricas, mas o nome que aparece junto é Felipe. Exemplo de mensagem, tá? Foi capturada pela nossa equipe. Povão brasileiro ajuda o imbecil do Felipe pedófilo maconheiro Neto a ficar famoso nos Estados Unidos, dando dislike na entrevista, sim, dislike e entrevista, concedida ao New York Times. É um time só. É o New York Time. E aqui você tem, mais uma vez, o crescimento do termo pedófilo, da nuvem, né, de termos usados: Felipe, pedófilo, criança, já está aqui. Esse é o primeiro relatório, né, do que a gente encontrou. Vou voltar para mim. Tudo isso, gente, esses grupos de WhatsApp, eles não recebem essas mensagens do nada. Foi o que eu falei, não vem do além. Isso é orquestrado, isso é pensado. Então, o inquérito do STF, né, e a investigação feita pela Polícia Federal, além da CPMI, das fake news, está tentando encontrar justamente quem são esses articuladores. Embora muitos de nós saibamos vários dos nomes, mas não podemos dizer. A gente sabe, mas precisa ser provado. O que é importante de ser falado aqui? Do ponto de vista judiciário, jurídico, existe hoje um gargalo. E esse gargalo é o problema da velocidade que as coisas acontecem, né? Quando um juiz recebe um processo, normalmente esse processo, quando tem a ver com honra, né, ou crime ou danos morais, o processo tem lá o pedido de tutela antecipada. Só que esse pedido de tutela antecipada tem uma liturgia, o que é natural, até ter uma decisão, e depois da decisão ainda tem o processo todo para citação. E o que eu queria falar aqui, como cidadão brasileiro, agora falando para especialistas, né, que são vocês que estão assistindo, não sou eu, mas como cidadão brasileiro que lida com isso diariamente, que fala com os advogados todos os dias, é que nós precisávamos, do meu ponto de vista, debater o aprimoramento do sistema de pedido de tutela antecipada.
Nós temos hoje um processo muito demorado e que é suficiente para arruinar a vida de alguém. Um processo que, muitas das vezes, encontra o complicador principal de não conseguir citar a pessoa, né, o réu, e não consegue derrubar o post porque o réu se esconde. O réu vai para outro lugar ou fica nos fundos da casa da mãe e usa a mãe como escudo para dizer que não está em casa, e milhões de outras formas que eu já lidei ao longo desses últimos anos, tendo que lidar com processos judiciais. E a cada hora que um post fica no ar, é mais prejuízo causado à vida da pessoa, de uma decisão judicial que já foi tomada. E existem possíveis soluções para isso. A gente não precisa apenas apontar o problema. Existem formas da gente fazer, por exemplo, uma delas que eu acredito que deva ser a mais rápida para a gente solucionar o problema da citação, é a comunicação e a facilidade, né? Criações de engrenagens facilitadoras para que a decisão seja comunicada à plataforma. Então, que o judiciário brasileiro consiga ter um relacionamento com as plataformas para conseguir tirar do ar postagens que já foram julgadas como extremamente urgentes de serem retiradas. Hoje isso não acontece. Tem que mandar para o cartório leva tempo, o cartório tem que enviar para notificação para a sede demora a receber, aí é fim de semana, ninguém trabalha. Então, nisso passam-se dias e a reputação de alguém já foi completamente destruída. A gente precisa debater isso. De que forma a gente pode melhorar a tutela antecipada, de que forma a gente pode melhorar o diálogo sobre isso e ter decisões mais rápidas e mais eficientes no combate à destruição de reputações e discurso de ódio. Esse seria o ponto que eu mais gostaria de levantar. E eu queria mostrar para vocês, que a gente separou aqui também, de que forma isso acontece. Como que esses grupos mandam essas mensagens. O que tem nessas mensagens? Então, a gente tem alguns prints que são importantes de vocês olharem, que eu acho que vão ser interessantes. Deixa eu abrir aqui. Vocês vão ver como que é a operação, né, feita por eles. Eu peço perdão, talvez tenha um conteúdo mais chulo, mas é realmente como funciona, tá? Você tem aqui o grupo União pelo Brasil e a perseguição contra a Xuxa, porque a Xuxa vai lançar um livro que tem conteúdo inclusivo e pretende lançar esse conteúdo de amor inclusivo para crianças, para jovens de maneira geral, e isso gerou um ódio, né, mortal, e criaram campanha. Então você vê aqui um desenho nojento da Xuxa nua, mostrando um Kama Sutra para crianças, falando baixinhos, tia Xuxa vai contar uma historinha para vocês. Isso chega nos grupos, né, de ódio, e a ideia é sempre, o que você receber aqui, você espalha. Manda para outros grupos, manda para outras pessoas, posta nas suas redes sociais, enche o Instagram, enche o Twitter, enche o Facebook, porque a gente precisa destruir essas pessoas. É sempre da mesma forma. Você tem também o oposto. As notícias mentirosas para elevar personalidades. Então aqui você tem uma fake news ao contrário. Essa fake news aqui, ela foi criada para enaltecer a figura da Damares. Denúncia gravíssima. Ministra Damares revela tudo sobre pedofilia e estupro de bebês no Brasil. Eles criam notícias falsas positivas sobre determinadas pessoas e espalham massivamente nos grupos. Aqui, ó, Bolsonaro, direita, Brasil, mais um grupo. Esse aqui é outro grupo, Bolsonaro/democracia, acredito eu. E como eles orquestram. Esse movimento visa algo que é estarrecedor. Pessoas pedófilas estão usando essa questão da saúde como um mecanismo para que a idade dessas pessoas pedófilas sejam diminuídas judicialmente. Isso mesmo. E como e que eles estão fazendo isso? O garoto propaganda é o Felipe Neto. Exemplo, o Felipe Neto tem comportamento de criança. Então ele vai na justiça e diz que, embora ele seja um adulto, a mentalidade dele é infantil. E com isso, ele está balizado pela justiça a praticar crime de pedofilia sem que seja punido. É uma onda gigantesca que chegou ao Brasil e o Felipe Neto está sendo usado coniventemente como garoto propaganda. Gente, tem algo pior para um pai, para uma mãe, né, do que receber uma mensagem de que um ídolo que o filho delas assiste faz parte de uma mega conspiração pedófila para
destruir a família e, enfim, criar uma rede de pedofilia, não tem nada pior, nada mais nojento, mais podre. Então eles usam exatamente isso para criar pânico, medo e fazer os pais e mães compartilharem a rodo esse tipo de teoria da conspiração. Né, o tal estão tentando legalizar a pedofilia. Não tem ninguém tentando legalizar a pedofilia, e vocês que estão aqui assistindo sabem muito bem disso. Não tem ninguém tentando legalizar a pedofilia no Brasil. Não tem grupo esquerdista, direitista, maconhista ou do inferno que for tentando fazer qualquer tipo de ação para legalização de pedofilia. Isso é uma mentira escabrosa que eles sempre voltam a bater nessa tecla. Então, voltando aqui, mais um, em Minas Gerais com Bolsonaro 2022. Não, pedofilia não. E um vídeo me atacando. Não iremos permitir tamanha atrocidade contra nossas crianças. Pedofilia não. Bolsonaro / democracia, mais uma vez. Se essa lei, pedofilia ser considerada doença, aumentará exponencialmente o número de homens que se intitularão de pedófilos para cometer aberrações contra crianças e adolescentes. Não podemos permitir isso. Por enquanto, eles estão tentando convencer a sociedade, inclusive as crianças e adolescentes, através do Felipe Neto, que o age fluid é algo normal. Age fluid é essa invenção que eles inventaram que existiria de pessoas dizerem que, apesar de eu ter, 30 anos, eu me identifico com 12, então eu quero ser considerado com 12, então eu posso fazer o que eu bem entender com crianças de 12 anos. Isso não existe, isso é uma gigantesca mentira e está aí para vocês verem como eles orquestram. Mais uma, a ministra Damares acompanha de perto a investigação sobre pedofilia. Ela estaria, uma investigação sobre pedofilia online no Distrito Federal. Fontes informaram que pessoas importantes de Brasília podem ser comprometidas neste caso. A própria ministra Damares falou que não existe nada disso, que isso aqui é uma mentira. Mais uma. Isso aqui, para quem quiser... Essa aqui, na verdade, eu quero muito mostrar para vocês porque mostra um ponto muito importante e interessante desse debate. Prestem atenção no teor da mensagem. O que nós devemos fazer é não repassar esse vídeo do Felipe Neto. O presidente dos Estados Unidos proíba para sempre a entrada desse idiota nos Estados Unidos. Isso é uma reação ao meu vídeo do The New York Times. Como um terrorista porque está incitando multidões contra um presidente americano. O que ele está fazendo é colocar o povo contra 2 presidentes através das redes sociais. Uma pessoa como ele deve ser vista como uma pessoa altamente perigosa porque está destruindo a imagem e credibilidade de 2 presidentes perante o seu país, no único intuito de ficar conhecido internacionalmente e arrecadar mais dinheiro através das visualizações no YouTube. Não sei nem como, se foi no canal do New York Times, eu não ganhei um centavo. Portanto, apague, não repasse. E que a Polícia Federal dê uma busca na casa dele, faça a apreensão do celular e seu computador para ver outros atos de terrorismo e verifique se encontra droga. Nós somos 57 milhões de Bolsonaro e nenhum Felipe Neto vai destruir a imagem do nosso presidente, fora Felipe Neto. Você lê uma mensagem dessa, você vê que tem um pensamento ali por trás, uma arquitetura, né, uma engrenagem funcionando. E o nosso sistema de inteligência foi atrás desse número, né? A gente escondeu os números para vocês, mas o setor de inteligência foi atrás para rastrear o número dessa mensagem tentando me associar com terrorismo, porque é uma mensagem muito grave. E a gente foi atrás para descobrir. E a gente descobriu que esse número está cadastrado no CPF de uma empregada doméstica do interior de Fortaleza. É óbvio, né, vendo o perfil da pessoa, que não foi ela, até porque nós descobrimos que tem 4 números do Rio de Janeiro, 4 números de celular do Rio de Janeiro linkados ao CPF dela. Isso é uma mensagem muito importante para que se entenda que essa ideia que está agora no Congresso Nacional, de que vai haver uma rastreabilidade possível, ou seja, através dos números nós vamos chegar nas origens dos criadores dessas fake news, isso é uma ilusão. Isso é uma completa ilusão. Não se vai chegar. O que vai acontecer é exatamente isso. Empregadas domésticas do interior de Fortaleza vão ser chamadas para a delegacia porque estão envolvidas em um esquema de destruição e discurso de ódio, e elas vão chegar lá sem entender sequer o que está acontecendo, porque alguém clonou o CPF dela para criar números de telefone. Então isso é para vocês terem uma dimensão do que a gente está lidando, o que é a realidade das fake news. A gente não está falando de meia dúzia de pessoas criando notícias falsas e postando no Facebook e vendo se compartilha ou não. A gente está falando de uma pirâmide onde há uma cabeça. No caso, várias, mas há
pensamento estratégico, na criação desse discurso de ódio. Então, eu poderia mostrar aqui para vocês zilhares de prints, mas acho que não precisa. Felipe, queria que você, a gente ainda tem tempo, falasse um pouco. Você tem me dado uma contribuição muito valiosa a nós, advogados, na discussão da dita lei das fake news, né? Nós todos sabemos que o ministro Barroso, com quem você conversou agora há pouco, chama de terroristas virtuais aqueles que utilizam esse armamento, né, que é a opinião, de forma criminosa, atendendo a interesses financeiros, atendendo aos piores sentimentos do ser humano, a frustração, o ódio, o medo, né? Muito difícil contrapor ao ódio, medo e frustração, porque são muito cativantes. A solidariedade, o amor, a compaixão, é uma luta muito grande. Você tem nos ajudado com a questão das fake news. Eu tenho só uma certeza, que eu acho que o ministro Barroso também tem, eu sou um grande admirador do ministro, que nós da área jurídica, advogados, magistrados, promotores, não seremos capazes de enfrentar esse problema que é mundial e coloca em risco a própria democracia. Não seremos capazes de fazê-lo sem a compreensão dos produtores de conteúdo. E aí termino dizendo que a garantia da liberdade, que é a mesma liberdade que possibilita que alguém utilize as redes sociais, como você, um jovem que começou muito cedo, e a gente para a minha geração é disruptivo. Eu comecei a notar que meu filho mais velho, que nos assiste, o Lucas, e todos eles, o João Felipe, que é o menor também, todos eles tinham nos youtubers os seus ídolos. Às vezes a gente encontrava aquele grande galã de novela do nosso tempo, porque era quase que um deus, né? Uma imagem deificada, e meu filho não tinha qualquer reação diante dele, mas ficava louco diante do YouTube. Quer dizer, também foi essa liberdade que gerou tudo. Como você vê que a situação dessa lei, que é absolutamente compreensível a necessidade dela, porque eu concordo contigo, nós temos que ter formas de coibir. A lei também precisa ser dura. A justiça, ela é cega, ela é imparcial, mas ela é dura, ela tem a sua face dura. Mas nós temos que ter criatividade. Por exemplo, nós estamos discutindo a possibilidade, talvez, de criação de um juizado especial, usando por analogia, o que deixaria o trâmite muito mais célere, o que fizemos lá atrás, aqui na OAB do Rio de Janeiro, depois no Brasil, que foi a criação dos juizados dos aeroportos, que hoje alguns defendem até com razão que podem acabar, porque a viagem aérea melhorou, as companhias melhoraram, pararam de infringir, extraviar tanta mala, infringir tantos direitos dos consumidores. Essa poderia ser uma solução. Quais são os seus medos diante disso? Ou seja, que uma medida que venha a ser remédio acabe sendo um veneno contra a liberdade? Hoje, o projeto de lei que está tramitando no Congresso, passou já pelo Senado, está na Câmara dos Deputados. Eu fiz essa metáfora na live com o ministro Barroso, volto a fazê-la aqui. Você não deve matar uma formiga com um tiro de bazuca. Mesmo que você tenha 8 milhões de formigas na sua casa espalhadas, você não sai dando tiros de bazuca dentro da sua casa, porque você vai destruir a sua casa. O projeto de lei hoje, atual, eu enxergo exatamente dessa forma. Ele é um projeto que ele destrói as liberdades que nós temos e coloca em xeque, coloca em grande risco a liberdade de expressão dentro do ambiente digital. Principalmente por causa da autocensura. Quanto mais repressão você tem em cima das liberdades individuais e na responsabilização das redes sociais, mais conteúdo você vai ter sendo apagado sem que haja um critério de discernimento, se aquele conteúdo de fato é danoso ou não. Então, a gente não quer um mundo onde cada micro coisa postada na internet precise estar, enfim, de acordo com 1 bilhão de regulamentações, porque assim, dessa forma, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube, para se defender e para diminuir custos, o que eles vão fazer é cortar tudo. A gente vai cortar tudo que tenha o menor teor de risco e com isso a gente cria a autocensura, que é o que a gente chama, né? A autocensura é quando ela vem das próprias plataformas ou das próprias pessoas. Ela não nasce não precisa nem de uma lei ou de um judiciário para fazer, você simplesmente faz com que, por medo, a autocensura aconteça. Então, o projeto de lei hoje ele é muito problemático. E eu acho que a primeira coisa que deveria ser feito
colocar o pé no freio. Isso eu já conversei com inúmeros deputados, senadores, especialistas, institutos, a respeito do projeto de lei, a respeito de tudo isso. Tem uma excelente tramitação com a Tabata, com o Rigoni, com o presidente da Câmara, com o Orlando Silva, que, né, tem tudo para ser o relator do projeto. Só que o que é necessário hoje é colocar o pé no freio. O Marco Civil da Internet levou 4 anos para ser realizado. 4 anos de intenso debate, de intenso estudo, de entendimento dos ambientes digitais, e que resultou no Marco Civil da Internet, que virou referência para vários outros países. Como é que eles querem legislar a respeito das fake news, que é um tema sensível no mundo inteiro, que nenhum país do mundo, até agora, conseguiu passar uma lei efetiva contra fake news, e eles querem fazer isso no Brasil em 2 meses? Não há o menor cabimento, não há lógica por trás dessa pressa, dessa afobação. É claro que você entende. Por quê? Porque os legisladores, as pessoas responsáveis por analisar essa lei, tanto os senadores quanto os deputados, são as vítimas das fake news. Então nós temos pessoas legislando ali que muitas das vezes estão desesperadas. Tem eleições vindo. A gente tem eleições municipais a caminho. Então há um desespero para se passar uma lei dura para conseguir impedir essas fake news. Mas não é através da lei dura que a gente vai conseguir coibir esse tipo de ato na internet. A lei é necessária, sem a menor sombra de dúvida ela é necessária. Mas ela, por si só, não vai acabar com fake news e desinformação e discurso de ódio na internet. Não vai. É uma ilusão acreditar que vai. Eu acabei de mostrar para vocês o quanto é simples para eles clonarem CPFs e criarem números para tramitar dentro desses grupos. Nenhuma pessoa sã vai acreditar que, de fato, foi uma empregada doméstica do interior de Fortaleza que escreveu aquela mensagem me associando a terrorismo e criando uma campanha dentro daquele grupo. Então, ainda mais um grupo que era fora Dória. Eu esqueci de falar esse detalhe. Aquele grupo onde estava aquela mensagem me associando com terrorismo é o grupo fora Dória. O que uma empregada doméstica do interior de Fortaleza ia estar num grupo fora Dória? Não faz o menor sentido. Então, a lei, ela tem que existir, mas ela precisa primeiro dialogar, conversar, entender. O Orlando Silva está fazendo isso muito bem, ele está tentando ao máximo fazer isso. Eu tiro o chapéu para o trabalho que o Orlando está fazendo, deputado, mas é preciso botar o pé no freio. É preciso que os deputados e senadores olhem e entendam que não vão conseguir impedir as fake news com um estalar de dedos, com um projeto de lei duro que simplesmente saia perseguindo à torta e à direita todo tipo de pessoa. O projeto, como está hoje, iria perseguir essa empregada doméstica, que ia ser chamada na polícia para prestar depoimento. É isso que a gente quer? É esse o cenário que a gente quer criar no Brasil? É esse nível de perseguição? Eu imagino que não. Então, o que a gente precisa é diálogo, a gente precisa conversar, a gente precisa sentar com os especialistas de comunicação que entendem a internet para ouvir quais são as medidas possíveis. O rastreamento não é uma medida eficiente, como está no projeto de lei. Essa responsabilização das redes sociais não é um projeto eficiente. Você tem consequências gravíssimas para a liberdade de expressão, quando você responsabiliza previamente as instituições. E do ponto de vista jurídico, aí respondendo a sua segunda pergunta, você falou a respeito de como o tribunal pode, né, colaborar, contribuir. Foi o que eu falei, hoje existe um problema muito sério em relação à celeridade. Né? Você tem um processo longo, o processo é demorado. O processo de tutela antecipada hoje, você não consegue ter uma decisão efetiva sendo muito rápido. Você vai conseguir aí em 1 semana, 6 dias. Um processo muito rápido de tutela antecipada. Nisso já acabou a reputação de alguém. E ainda tem outros fatores complicadores demais. Por exemplo, eu tenho um caso aqui no Rio de Janeiro, onde nós estamos abrindo diversos processos contra uma mesma pessoa que reiteradamente fica me atacando, e a gente descobriu, olha só que coisa, né, que não faz sentido. A gente abriu o primeiro processo com pedido de tutela antecipada para remoção de um conteúdo, e quando a gente abriu o segundo processo com outro pedido de tutela antecipada para remoção de conteúdo, ele foi automaticamente jogado para o mesmo juiz, sem passar pelo sorteio. E aí o juiz teve que declinar a competência porque precisava passar pelo sorteio. E aí nós entramos em contato com os responsáveis por isso, perguntando, gente, espera aí. Então agora, além de ser demorado o pedido de tutela, todo novo processo que a gente abrir contra essa pessoa vai de novo cair nesse juiz que vai ter que declinar a competência para voltar para o sorteio. Ela falou assim, esse é o processo, não tem jeito. O sistema automaticamente manda para o mesmo juiz, já que tem o processo entre as duas partes.
Então, você vê que há melhorias necessárias, fundamentais, dentro do sistema judiciário para a gente conseguir ter mais celeridade. Processos... e uma outra coisa que eu queria muito pedir que se pensasse dentro do âmbito jurídico, há hoje, com razão, com certa razão, há hoje um pouco de resistência de processos criminais quando se trata de honra. E eu entendo. Se eu fosse um juiz, né, criminal, que estou lá lidando com pedófilo, com assassino, com traficante, e de repente chega um Zé Ruela, desculpa o termo, Felipe Neto da vida, querendo aqui processar não sei quem por injúria e difamação, é natural que eu, com tantas coisas graves, possa interpretar aquele crime contra a honra de outra maneira. E eu entendo perfeitamente isso. Mas é necessário, e aí eu já não sei qual seria a solução, que a gente desse uma magnitude, uma importância do porquê que estão sendo abertos agora tantos processos criminais contra a honra. Que se entendesse o contexto disso. É pela impunidade. É porque as pessoas não aguentam mais serem vítimas de crimes contra a honra tão absurdos, tão violentos e tão repetitivos e não conseguir uma forma eficaz de impedir que isso aconteça. Então, é muito importante que o judiciário converse entre si, né, que os seus pares discutam, debatam isso. O quanto nós, como sociedade, como vítimas, eu que sou uma vítima disso, o quanto a gente precisa desse apoio do sistema judiciário para que tenhamos mais velocidade na decisão de derrubada de posts, na tutela antecipada, e o quanto nós precisamos também que os processos criminais desses crimes contra a honra sejam tratados com a seriedade e celeridade necessários. Eu, por acaso, tive sorte, os juízes sempre me trataram nos processos criminais muito bem até agora, foram muito compreensivos, mas eu conheço histórias e sei que, às vezes, esses casos podem ser não tão levados com a gravidade que precisam. Então, acho que é algo a ser refletido também. E eu acho que é isso, a gente precisa debater velocidade. Como que a gente pode transformar o tribunal em principalmente a tutela antecipada, num processo mais rápido, mais simples, e que, quando constatada claramente a ofensa, né, e a quebra da lei, que seja derrubado o conteúdo em horas, não em dias. Uma coisa que começou a ser falada e começou a ser debatida foi que a multa pelo descumprimento da deleção do conteúdo passasse a ser por hora e não por dia. Só que, infelizmente, a gente ainda tem muitos juízes e aqui não é uma crítica ao judiciário de forma alguma, porque nós estamos passando por um processo de entendimento da multa única. Ou seja, deveria ser uma multa por hora. Torna-se multa diária e alguns botam uma multa única. Derrube-se o post ou uma multa de R$5.000. É justamente a multa que motiva a deleção. Às vezes, uma multa de R$5.000 incentiva a pessoa a não deletar nada. A pessoa, às vezes, prefere pagar R$5.000 do que ter que deletar o post, porque acha humilhante. Então, esse caso da multa por hora tem uma resposta muito mais efetiva na deleção de conteúdos que são criados para destruir a reputação de seres humanos. E vamos combinar, leva 2 segundos para se apagar um conteúdo na internet. Né? Estamos falando de algo que nós fazemos com 2 cliques. É tum, apagou. Então, não precisa botar uma multa diária. Você pode ter a multa horária. Então, são medidas que eu acho que precisam ser debatidas e que eu acho que podem melhorar muito o aspecto judicial. E, de novo, gente, me coloco aqui numa posição de que posso estar completamente errado. Não sou um especialista em sistema judiciário, sou apenas uma vítima do que vem acontecendo e só estou dando sugestões como ser humano cidadão. Vocês são os especialistas, eu acredito que são vocês que têm que debater isso. Eu só estou levantando ideias, humildemente, como alguém que lida com isso diariamente. Felipe, a gente entende plenamente isso. Eu que sou vítima numa escala muito menor do que a sua, sei da frustração, né? Uma vez inventaram uma foto minha dizendo que eu estava com um bandido, não era eu na foto. Isso se espalhou pelo Brasil. Quer dizer, isso é verdade para muitos brasileiros, que eu estava confraternizando com um bandido, e coisa que nunca fiz, né? Então, a mentira tem uma velocidade, eu quero que você fale um pouco disso, esse é o grande desafio. Eu acho que nós, da área jurídica, temos que fazer o nosso dever de casa. Eu acho que o primeiro grande dever de casa, o ministro Barroso, tem sido muito importante nisso,
é dizer que a própria democracia está em risco se não enfrentarmos esse problema, que é um problema novo, então merece soluções novas, né? O que você está dizendo é, olha, calúnia, injúria e difamação são crimes contra a honra do Código Penal de 1940, né? Da época Vargas. Por óbvio, elas não foram pensadas para as redes sociais, né? Não são crimes pensados para as redes sociais, tipificação de rede social. Você acha que caberia, e aí é a pergunta aqui, que caberia buscar-se a definição, porque houve esse debate no Congresso, dois pontos do debate que eu queria te perguntar. Um que eu vejo com grande preocupação, que eu sou um crítico dessa hipertrofia do Estado, então, que é a criação de um órgão de controle ou uma agência, eu acho isso um sonho autoritário, e, do outro lado, essa necessidade de você tipificar crimes novos, como, por exemplo, qual seria o crime de fake news? Eu acho muito importante. Eu acho que o que você tocou aí é fundamental, né? A gente tem uma lei, né, da década de 40 que não previa, não tinha nem como prever a velocidade das coisas como acontecem hoje em dia. E a atualização disso, a gente, de repente, debater essas questões pode ser um processo significativo. Agora, dentro do sistema judiciário, você comentou até sobre a questão do tribunal criado para os aeroportos, não foi isso? Eu queria, na verdade, entender um pouquinho mais disso. Assim, como que aconteceu isso? O que acontecia dentro desses tribunais? Na verdade, é um pouco o que você falou. Em vez de perseguir uma senhora, por exemplo, que reproduz uma notícia falsa por ingenuidade ou por medo, que ali haja um pedófilo que pode atacar alguém, é você dar ao cidadão, porque o cidadão, mesmo aquele que não é uma pessoa pública, também tem sido objeto e pode ser objeto de pequenas perseguições das redes sociais. É você aplicar, né, o procedimento dos juizados, que é muito mais simples e muito mais célere, responderia, em parte, a essa sua discussão sobre a tutela antecipada, modernizar isso, voltado para a internet, potencializando o indivíduo. Então, se eu me vi prejudicado por uma postagem do meu vizinho, eu vou ao juizado, né? Isso é muito mais célere, é muito mais próximo, foi criado para isso, um juizado especial por isso. Então, essa é uma das nossas ideias, né? Outra ideia é assim, né? Outro ponto que, e aí eu quero... não pode ter censura prévia no Brasil, né? Eu não posso discutir o que você, Felipe Neto, vai botar no ar para os seus... Eu posso criticar, desgostar, né? E eu queria que você falasse um pouco também, porque eu vivi de ontem para hoje isso, esse fenômeno do cancelar. Falasse um pouco do ódio, né? Da incapacidade. Hoje nós tivemos... Ou seja, você foi objeto de um ódio que o general Santos Cruz não foi, o Augusto Aras, que está aí no centro do debate sobre a Lava Jato, não foi, Michel Temer, que teve um impeachment pedido pela própria OAB e ontem generosamente compareceu. Ou seja, esse ódio que se volta contra você, por que você acha que ele é tão específico? É porque você é uma grande personalidade das redes? Existem alguns fatores, né? O primeiro deles é pelo tamanho do meu alcance. Então, essas pessoas, elas se veem numa guerra. Elas acreditam que elas estão numa guerra. Algumas dessas pessoas acreditam que estão numa guerra contra o comunismo, como se ainda vivêssemos num período Guerra Fria, né? E o comunismo ainda está à espreita, tentando tomar conta do Brasil, o que é uma insanidade, né? Uma loucura completa. A gente sabe muito bem dessa bobagem, o quanto o Brasil está distante de uma ditadura comunista. E outras pessoas acreditam que são ameaças à família brasileira. Eu não entendo muito bem o que leva a mente humana a acreditar que um outro ser humano quer destruir a família, né? Eu não entendo qual seria o ganho. O que eu ganho se eu destruir a família? Destruir a família. Aí agora? O que eu ganhei? Qual foi o... Então, é uma teoria conspiratória baseada no medo. Sempre baseada no medo. Criada por pessoas que querem poder. É sempre... busca por poder, criação de medo. Então, você cria o medo do comunismo, você cria o medo da destruição da família, você estende isso para todos os alcances que você pode ter. Então, é o medo do LGBT, QI+, é o medo, né, do movimento negro. Por que você dissemina constantemente esse medo? Porque você precisa de pessoas amedrontadas para continuar tendo votos e perpetuação no poder.
existe hoje no Brasil uma articulação de ódio gigantesca, como eu acabei de mostrar para vocês, nos prints, nas mensagens, etc. E as pessoas chamam muito isso de gabinete do ódio, né? E esse termo está errado. A gente precisa abandonar esse termo gabinete do ódio. Porque o gabinete do ódio dá a entender que existe só um gabinete. As pessoas acham que existe um gabinete liderado por pessoas específicas, que todo mundo fala os nomes, e que esse gabinete mobilizaria todas as articulações de ódio. Não é. Não é. Existem inúmeros gabinetes do ódio. Diversos. E essa mesma pessoa que está em um gabinete está em outros 5. Então, o que a gente precisa entender é que é uma articulação do ódio, não um gabinete. Nós precisamos implodir essa articulação do ódio. E aqui a gente não está falando de opinião. Uma coisa é a gente falar, se alguém fala, precisamos destruir a opinião de fulano, isso é censura, isso se chama censura, isso é intolerância. A partir do momento que você está falando, nós precisamos destruir a articulação do ódio, você está falando de destruir uma organização criminosa feita para assassinar reputações e se perpetuar no poder com a destruição de opositores. Então, é isso que nós precisamos buscar, tanto da parte de vista do legislativo, quanto da parte de vista do judiciário, quanto da parte de vista de iniciativas populares, do terceiro setor e de tudo mais que nós pudermos unir para organizar isso. E, assim, explicando o ódio, é muito fácil de entender. O ódio viraliza. É muito mais fácil você fazer uma pessoa ser engajada, se sentir tocada por uma mensagem odiosa, de medo, de pânico, do que para uma mensagem que promova o amor, que promova uma mensagem positiva ou qualquer coisa que reflita valores essenciais da humanidade. Então, o ódio motiva, o ódio gera engajamento. E eles sabem disso e, por isso, criam esse caos, esse pânico, o tempo inteiro jogando pânico para cima das pessoas, para que elas ajam de acordo com o que eles querem que elas ajam. Sempre violentamente contra os opositores, criando essas falácias absurdas de pedofilia e etc. Felipe, a gente está chegando aí perto da hora que tínhamos combinado. Eu quero te agradecer, agradecer demais a tua presença, né? Apesar de toda essa lastimável mobilização de robôs, de mentiras, né? Me dediquei hoje, ao longo do dia, em explicar a um por um que me mandou mensagem, eu estou tentando aqui dar vazão, que é mentira, que o post não é seu, né? E é muito difícil. A verdade ela triunfa, mas ela triunfa após uma longa batalha, porque a mentira tem pernas muito rápidas. E então eu quero te agradecer, dizer que força, né? É óbvio que esse sentimento, há um sentimento seu às vezes de injustiça, mas há que se reconhecer a tua coragem, né? A coragem de enfrentar e pedir às pessoas que estão nos assistindo que elas precisam começar a ouvir o outro. Basta essa conversa que nós tivemos para acreditar em muito do que você diz, né? A formação, podemos divergir de várias coisas, é assim que se faz, mas vamos convergir em outras, né? Essa busca de construção de pontes não pode ser suprimida numa democracia. E o que nós estamos fazendo hoje é tentar calar o inimigo. Alguns tentam calar aqueles que não falam exatamente o que eu gostaria de ouvir, né? Então, obrigado, Felipe. Grato demais pela tua presença e pela tua fala aqui aos nossos colegas advogados. Maravilha. Eu que agradeço a todos pela oportunidade, gente, e me coloco à disposição sempre que precisarem ou que quiserem trocar informações ou dialogar sobre o tema, eu estou por aqui. Obrigado, Felipe Santa Cruz, mais uma vez, e estamos juntos. Vamos em frente. Estamos juntos. Eu passo a palavra para a Francisca, e a nossa chefe, né, nossa cerimonial, e agradecendo a Francisca enormemente o trabalho que ela vem realizando nesse enorme seminário, mais de 110 mil participantes. Agradecemos a participação do presidente nacional da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz, na presidência desta mesa de conferência magna, do youtuber Felipe Neto, pela explanação sobre o tema Como lidar com as fake news. Esperamos tê-lo numa próxima oportunidade, Felipe Neto. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigado, Francisca. Obrigado a todos.